Olá pessoal, com mais um vídeo para o canal fazendo questões agora de informática da banca Quadrix. O tema aqui de 3 questões que eu escolhi é sobre hardware, especificamente sobre a parte de memórias. Então nossa primeira questão aqui, ela diz assim: quando um usuário desliga o computador, todos os dados que estão armazenados na memória ROM são deletados, ou seja, apagados, pois a ROM é um tipo de memória volátil. Então o tema dessa questão aqui é memórias, onde ele diz aqui e afirma que a memória ROM ela é do tipo de memória volátil, ou seja, aquela que é apagada. Então, quando a gente fala desse tema de memória, é bom a gente sempre lembrar dos 2 tipos de memória mais conhecidos e que mais caem na prova, que é a memória ROM e a memória RAM. Aonde eu trouxe 2 imagens aqui, aonde esse quadradinho pequeno aqui é a ROM e esse maiorzinho aqui é a RAM. Então, a ROM está encontrada na placa-mãe do computador, onde ela também até pode ser conhecida como BIOS. Então, com isso, a gente vamos ler aqui. A ROM ela é localizada no chip responsável pela iniciação, ou seja, pelo início, ou seja, aquela parte quando a gente liga o computador. Então, quando a gente liga o computador, ele é necessário que haja essa iniciação do quê? Do sistema operacional lá do computador. Além também desse contexto do sistema, também está gravado as informações do fabricante. Tanto que quando a gente liga o computador, normalmente aparece essa telinha aqui, porque a memória ROM ela está entrando em ação, porque ela é que vai iniciar todo o computador para a gente poder utilizar. Então, quando ele fala assim, aguarde, é porque ele tá verificando se todas as ferramentas estão ok, se está tudo certinho lá para o computador poder iniciar bacana para a gente poder usar. Logo com isso, nessa mesma memória, ela é gravada as informações do próprio fabricante. Portanto, não são afetadas quando o dispositivo é desligado. Então, quando a gente fala da memória ROM, a gente percebe que ela tem uma memória o quê? Permanente. Então, ela é constante, independente se ela é ligada ou desligada do computador. As informações do fabricante sempre estão ali, ou seja, não são apagadas e não são nem voláteis, que é essa palavra que normalmente nas questões eles gostam de usar. Então a memória ROM é a memória permanente, fixa. E aí quando a gente vai falar da RAM, que é esse quadradão aqui, quadradão não, né? Retângulo. Então, se uma ela é permanente, então essa daqui é o quê? Temporária. Então, se uma não é volátil, a outra ela é volátil. Então, a memória RAM ela é o tipo de memória que serve para o quê? Para rodar. Rodar o quê? As aplicações depois que o computador já está ligado. Então, quando a gente liga o computador, primeiramente, qual é a memória que é ativada nesse tempo? É a memória ROM. Então, quando a memória ROM diz assim, ó, tá ok o computador, tá tudo certinho aqui no sistema, qual é a memória que vai entrar em ação agora? Seria a memória RAM, porque a memória RAM é ela que vai executar todas as aplicações que a gente vai utilizar durante o uso, o manuseio do computador. Só que quando ela é desligada, o computador, essas informações das aplicações tudinho, elas são o quê? Perdidas. Então, olha só, ela não é permanente, ela é o quê? Temporária as informações, depois do desligamento da máquina. Então, voltando na questão, ele diz aqui que a memória ROM ela é o tipo de memória volátil? Não, né? A gente verificou não. E não é isso. Porque a ROM ela é aquela memória permanente, ela é fixa. Se ela é fixa, ela é não volátil. Então, aqui estaria incorreta essa parte aqui, que seria não volátil. Então, com isso, a gente verifica que a alternativa correta dessa questão é errada. Porque a memória ROM ela é do tipo de memória não volátil. Mais uma questão aqui de memória, de armazenamento. A unidade de disco rígido, que é o HDD, ou também pode ser chamado de HD, é um exemplo de memória RAM. Então, vamos olhar sobre isso. A memória RAM, a gente acabou de verificar, né, que ela é utilizada para operações de todas as atividades que a gente for realizar no computador. Logo, ela faz a parte da execução. Execução do quê? De programas, tarefas, ele é o que abre e fecha as aplicações e determina a quantidade de processos que podem rodar ao mesmo tempo em seu dispositivo, né? Porque a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, seja no computador ou num PC. Então, ela é que executa. E quando a gente fala do HD ou HDD, ela é o que faz a parte do armazenamento. Armazenamento do quê? Dos programas e arquivos que a gente vai utilizar nessas operações aqui em cima. Então,
você percebe que há uma sequência das memórias quando a gente liga o computador, onde tudo inicia pela ROM, em seguida a RAM, e em seguida, olha só, do HD ou do SSD, e também pode ser utilizada para o armazenamento desses programas e arquivos. Portanto, quanto maior for a memória, mais aplicativos e fotos, músicas, jogos e etc. pode ser armazenado. Então, a gente verifica aqui que, vamos dizer, um não é exemplo para o outro. Vamos dizer assim, são de naturezas diferentes. Como eu falei, a gente verifica que há um sequenciamento das memórias aqui. Então, quando a gente volta na questão, ele diz que o HD ele é um exemplo de memória RAM? Não, está errado. Tanto que quando a gente pesquisa sobre a parte da memória RAM, a gente verifica que há vários tipos da memória RAM, seja DDR3, DDR4. Então, a unidade de disco rígido ela não tem a ver com a memória RAM, porque ela é parte responsável pelo armazenamento de programas, enquanto a memória RAM é de execução das aplicações que a gente for utilizar no computador. E para finalizar aqui, a última questão do vídeo, ele diz assim: na arquitetura de um PC desktop simples, os dados e os programas são armazenados. Lembra lá que a gente viu na questão anterior? Então, são armazenados no disco rígido, exatamente, que a gente verificou, porque ele é que vai salvar tudo, seja de programas, fotos e tal. Enquanto o sistema operacional é armazenado na memória RAM, não, isso daqui não está correto, porque o sistema operacional também ele é armazenado no disco rígido. Lembra que a memória RAM ela só fica responsável pela parte da execução das coisas que estão no HD. E no HD a gente encontra o quê? Os programas. E além dos programas, a gente também encontra o sistema operacional. Então, o início aqui da questão ela está correta, só que quando ela finaliza incorreta, pois o sistema operacional ela é gravado no disco rígido ou também pode ser no SSD, como eu falei na questão anterior. Então, com isso, a alternativa está incorreta. E é isso, pessoal. Se você quiser mais questões sobre essa temática, basta comentar aí no vídeo abaixo. Valeu?